Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de banco de dados do canal do Professor Fábio. E nessa aula nós vamos falar aí sobre normalização. Antes de começarmos, se você estiver curtindo o curso, indique para amigos, para colegas, assine o nosso canal, dê um like no vídeo, ative o sininho para as notificações, que a tendência é a gente aumentar a quantidade de aulas a serem produzidas como apoio aí. Vocês viram que não tem comercial, não tem nada, para que possa realmente apoiar quem está no aprendizado aí de desenvolvimento, né, de sistemas. Então vamos começar a falar hoje sobre normalização ou formas normais. Você já vinha, quando eu falei lá nas outras aulas sobre a entidade explícita e implícita, atributo implícito e explícito, a gente já estava meio que fazendo uma normalização disso aí. Lembra que eu falei que dentro de estoque tinha lá o código do produto, mas que não podia ter porque aquele atributo era de produto, então tinha que ter uma entidade chamada produto? Então a normalização vocês já até fizeram sem saber que é esse nome, e a gente vai ver as formas normais, tá? Então, ele consiste na técnica de análise e organização de dados, que visa determinar a melhor composição para uma estrutura de dados. Os principais objetivos dessa técnica são eliminar anomalias que dificultam as operações sobre os dados, né? Então, redundância, de repente você fazer uma entidade fraca que tem pouquíssimos atributos que podem ser agregados a outras entidades. Minimizar as redundâncias e os consequentes riscos de inconsistência, né? Então, se você não sabe fazer um relacionamento de forma correta entre as entidades, na hora que você vai jogar isso, que isso vai virar um sistema, você não vai conseguir trazer a informação que está armazenada lá dentro, e reduzir e facilitar as manutenções. Então, a normalização é feita através da análise dos dados que compõem as estruturas utilizando o conceito chamado formas normais. Então, eu vou ter a forma normal 1, 2, 3... e a Voice Code. E tem uma quinta também, né, que não é muito utilizada, geralmente se utiliza até a Voice Code, mas nós temos até a quinta forma normal de tratar os dados. A gente vai ver alguns exemplos aí, né? Então são conjuntos de restrições nas quais os dados devem satisfazê-las. Exemplo, pode-se dizer que a estrutura está na primeira forma normal se os dados que compõem satisfizerem as restrições definidas para esta etapa. Então vamos lá. Normalização completa dos dados é feita seguindo as restrições das formas normais. Então, para realizar a normalização dos dados, é primordial que seja definido um campo-chave para a estrutura, campo esse que permitirá identificar os demais campos da estrutura, que é justamente a primeira forma normal, é você identificar quais são as chaves primárias, se são únicas, né, e assim por diante. Então aqui, nesse exemplo aqui que ele dá de pedidos, você observa que no pedido ele colocou lá o código do pedido, data, ID do cliente, nome do cliente, CPF, ID do produto, nome do produto e assim por diante. Então, uma tabela está na primeira forma normal se ela não possuir grupos de atributos repetitivos. Então, para resolver esse problema, deve-se remover os campos causadores da repetição dos dados. A chave primária dessa nova tabela é formada pela chave primária da tabela original, mais um campo-chave do grupo retirado. Então, no caso aqui da primeira forma normal, do exemplo que nós vimos, aqui tem os registros, né, dessa tabela. Então, aqui a primeira forma normal, eu teria que colocar lá o código do pedido, né, e o ID do produto, para poder colocar na primeira forma normal dentro dessa situação, tá? Mudando aí a forma como você armazena essas informações, porque como a gente viu nos outros exemplos, quando você chama pelo código, automaticamente você tem outros atributos vinculados a ele, daquela entidade. Então você não precisa colocar um monte, você colocou um só, que é a questão da chave primária e a questão da chave estrangeira, tá? Da segunda forma normal, é uma tabela, né, quando a gente retira as estruturas que possuem chaves compostas. Os elementos são funcionalmente dependentes da parte da chave. Para resolver esse problema, basta remover os atributos que dependem da parte do campo-chave para uma nova tabela. A chave primária da nova tabela passa a ser, então, essa parte chave primária da tabela original, dos atributos pendentes. Então, a gente vai pegar aquele exemplo que estava na primeira forma normal do pedidos, né, e passar para a segunda forma normal, tá? Então, CPF do cliente. E aí aqui no itens pedidos, quando eu chamo o ID do produto, eu tenho que ter uma entidade produto com as informações a respeito dele. Estou vinculando uma chave primária junto com os outros atributos. Vocês já vinham fazendo isso, só não sabiam, ou só não sabia, né? Que pode ser para mais pessoas que estão assistindo, pode ser para uma só. Que você teria que fazer isso lá, identificando, né, a tal da entidade explícita, a implícita, atributo explícito, chave primária, chave estrangeira e assim por diante, né? Então nós temos aí a segunda forma normal. É bem simples, tá? Em tese é bem simples.
Então, a terceira forma normal, ela está na terceira forma normal quando não possui nenhum atributo, não chave dependendo funcionalmente do outro atributo não chave. Para resolver esse problema, basta remover os atributos dependentes do atributo não chave para uma nova tabela. A chave primária da nova tabela passa a ser então o atributo não chave que possui dependentes. Então, você tem aqui os exemplos da segunda forma normal, e quando eles vão para a terceira forma normal, ó, deixa eu passar para cá. O clientes, tá vendo que não tinha antes o cliente, a gente criou um cliente específico, porque aquela, mas eu tenho pedido, como é que eu tenho pedido se eu não tiver um cliente? Então eu vou ter que ter uma tabela cliente e vinculá-la com pedidos através do ID do cliente, perfeito? Aí já é considerada a terceira forma normal. E no pedidos tem o código do pedido, você viu que basicamente ele pegou uma entidade e dividiu em duas, né? Com outros atributos para que seja uma forma de você acessar, até de armazenar uma forma mais completa. Na quarta forma normal, se não contiver mais de um fato multivalorado sobre a entidade. Então tem aqui professor e turma, né? E grau, ele dá um exemplo aqui de professor e grau de forma separada, né? Então aí ele está em quarta forma normal quando você... Lembrando, gente, que isso aqui é só um exemplo, tá? A gente só vai trabalhar com formas normais quando a gente for preparar, for modificar o diagrama entidade e relacionamento para o modelo entidade e relacionamento, aí vai ficar mais claro. Por enquanto é mais uma informação para você entender o que são formas normais, né? Mas a gente vai fazer isso na prática, não se preocupe, o pessoal falando assim fica difícil de entender. A gente vai fazer um exercício para entender como é que isso funciona, eu vou fazer passo a passo com você ou com vocês, né? Quem estiver assistindo. Então ele mostra aqui a resolução, né, da primeira forma normal, segunda forma normal, terceira forma normal. E aí a quinta forma normal, o conteúdo não puder ser reconstruído por meio de tabelas menores com chaves diferentes. É quando eu não tenho como criar uma entidade porque ela tem poucos atributos e aí ela teria que ser adicionada a uma outra entidade que não a natural, né? Então temos aí as 5 formas normais, lembrando que a quarta forma normal é chamada de Boyce Code, se você for pesquisar aí na internet, tá? Isso é um resumão das formas normais, tá? Uma coisa bem básica, mas não se preocupem que na próxima aula a gente vai fazer a normalização de dados para criar um modelo entidade de relacionamento. E existem algumas regrinhas que eu passo aí na próxima aula, tá bom? Então hoje ficamos com as formas normais. Se você curtiu a aula, dá um like. Assina o nosso canal, ativa o sininho e aí eu vou conseguindo produzindo mais vídeos para apoiar aí o seu aprendizado dentro do desenvolvimento de sistemas, tá bom? Te vejo na próxima aula. Até mais!